Vídeo 2. Quem teve a curiosidade de fazer as atividades lá do material de apoio? Quem teve, hein? Que tinha umas coisas bem interessantes, ó, no material de apoio de vocês. Tinha muita coisa legal para vocês, ó. Material de apoio, ó. Tinha muita coisa. Eu espero que vocês tenham tido a curiosidade de trabalhar com material de apoio. Então, vamos lá. Fichas de atividades. Ficha 1, página 117. Nós já corrigimos, mas hoje nós vamos fazer o quê? Reforço de correção, ok? Vamos lá. Quando os portugueses... Número 1. Primeiro capítulo. Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, estima-se que mais de 2 milhões de pessoas habitavam nas nossas terras, podendo chegar a 4 ou 5 milhões. Elas foram chamadas de indígenas. De acordo com os dados de pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o conhecido IBGE, quantos indígenas viviam atualmente no Brasil? Vocês lembram daquele gráfico? Viviam aproximadamente o censo em 2010, que tem lá escrito lá. Em 2010, o censo identificou 896 e 900 mil índios. Então, se nós somos um povo de 200 e poucos milhões de habitantes, nós temos poucos índios, tá? E por que é importante a gente reforçar? Porque, mais uma vez, vocês estão aprendendo. Número 2. O que você entende por estrangeiro e povo nativo? Lembra que a tia explicou que estrangeiro é todo aquele que vem de um lugar para o outro. Então, estrangeiro pode ser uma pessoa que vem de um país para o nosso, de um estado para o nosso estado, e até mesmo de um município para o nosso município, de outro município para o nosso município. São estrangeiros. E o nativo. Quem é o nativo? O nativo é aquela pessoa que nasceu no lugar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu sou nativa daqui, da capital do Rio de Janeiro. Eu nasci em Santa Cruz, no Hospital Pedro II. Eu e os meus 2 irmãos. Nós 3 nascemos em Santa Cruz, no Hospital Pedro II. Nós somos nativos do Rio de Janeiro, nascemos na capital do Rio de Janeiro e nós somos de verdade cariocas, certo? Então, por quê? Porque nós somos nativos, ok? Então, essa é a diferença entre nativos e estrangeiros, tá? Estrangeiros é quem vem de outro lugar para o lugar que a gente nasceu e vive. E a gente também pode sair daqui e ir para outro lugar e ser considerado estrangeiro. Número 3. Marque F para verdadeiro e F para falso e V para verdadeiro. Então, na letra A, na letra C, na letra B e na letra C, as três são verdadeiras. Da número 3, da página 117, as 3 são verdadeiras. Então, quem lembra que a gente falou sobre os tupis, sobre a região dos tupis, sobre os hábitos dos tupis. Os tupis eram o quê? Eram povos indígenas, não é? E também nós falamos sobre os tupinambás. Então, as 3 estão corretas, são verdadeiras. Vamos virar a nossa página e vamos para a página 118. Número 4. Relacione os números às afirmativas, ok? Então, eu tenho 2 afirmativas. Eu tenho a primeira afirmativa, que é europeus, e tenho a segunda afirmativa, que é indígenas. Então, olha só. A primeira e a segunda é número 2, que é indígenas. E a terceira e a quarta é número 1, que é os europeus. Então, aqui vocês observam que tem aqui tudo que a gente conversou, que a gente falou,
que são as diferenças sociais, a terra que pertencia a todos, o trabalho realizado, a sobrevivência de grupo, isso é dos indígenas. E dos europeus, que é o trabalho realizado visava o lucro, o enriquecimento, e havia diferença social entre ricos e pobres, coisas que não tinham entre os índios. Número 5. Os portugueses chegaram no Brasil no ano de 1500. Notaram que os índios não eram iguais entre si. Para distingui-los, eles foram classificados em 2 grupos diferentes. Quais foram os primeiros grupos que os portugueses identificaram os indígenas? Quem lembra? Porque, gente, tinha índios espalhados por todo o Brasil, mas como os portugueses chegaram no litoral, eles identificaram apenas só esses primeiros 2 grupos no início. E foi quem? Foram os tupis e os tapulas, tá? Então, a gente leu isso lá atrás, a gente já fez essa correção e a gente já tá reforçando para lembrar para vocês. Número 6. Qual atividade econômica os portugueses desenvolveram depois que chegaram aqui no Brasil? Lembra que eu falei para vocês que a primeira coisa que eles fizeram aqui, que eles já conheciam e identificaram na hora e quase chegou à extinção, foi o pau-brasil. Por que foi o pau-brasil? Qual era o interesse deles tirarem o pau-brasil daqui do Brasil, atravessar o oceano e ir para a Europa com o pau-brasil? Por quê? Porque o pau-brasil libera uma pigmentação vermelha. E essa pigmentação vermelha, quando chegava em Portugal, ela era processada para tingir os tecidos. Lembram disso? Ó, mais um reforço para vocês, tá? Então, não se esqueçam. Resposta correta da número 6, pau-brasil. Número 7. Para cortar a árvore e transportá-la até as caravelas, lembra que os navios eram chamados de caravelas naquela época? Os portugueses utilizaram a mão de obra dos índios. Por que os índios se revoltaram contra os portugueses? Por quê? Quem lembra? Porque os índios não aceitavam ser escravizados. Os portugueses não conseguiram escravizar os índios. E como os índios conheciam muito bem a mata, o que acontecia? Durante algum tempo eles conseguiram, mas depois eles não conseguiram mais. Os índios fugiram e se enfiaram dentro das matas que os portugueses não conheciam. E aí foi quando os portugueses começaram a trazer os escravos nos navios negreiros para o Brasil. Por quê? Porque não tinha mais mão de obra indígena, porque os índios não aceitaram ser escravizados. Essa é a resposta, tá bom? Os índios não aceitavam trabalhar nos costumes europeus, até porque eles não gostavam, né? Naquele tempo, nem tinham hábitos igual dos portugueses, ok? Fichas do número 2, página 119. Número 1, tá vendo aqui, ó, tem uma fotografia. Vocês lembram dessa fotografia? O que vocês identificam nessa fotografia, gente? Muito interessante, né? Quem retratava essas pinturas, que não eram fotografias tiradas com máquinas, as pessoas retratavam pintando e desenhando, tá? Muito interessante isso, né? Observe a imagem da pintura de Hércole Florence e responda as questões sobre ela. A. O que foi retratado na imagem? Ele retratou uma família indígena. B. Onde estão as pessoas retratadas? As pessoas estão o que aqui? Estão numa aldeia e tem aqui uma referenciazinha. Estão numa aldeia de Apiaca, tá? C. O que elas estão fazendo? O que vocês estão vendo eles fazerem aqui? Que nós falamos lá quando a gente corrigiu a primeira vez. E nós estamos aqui... mais uma vez, reforçando esse aprendizado aqui.
Alguns estão parados, olhando o que? O pintor a pintar o quadro. E outros estão fazendo o quê? Estão trabalhando. Porque vocês observam aqui observam aqui, que essa família tá paradinha, fazendo pose para o pintor pintar. E aqui tem um grupo que está trabalhando, ok? Então, vamos lá. Letra D. O que mais chamou a sua atenção na pintura? É uma resposta interpretativa, tá bom? O que mais me chamou a atenção na pintura foram várias coisas. Primeiro, eles estavam todos nus. Eles têm o corpo todo pintado. Tem enfeites na cabeça, nos cabelos. E também estão aqui produzindo algum tipo de grão, socando algum tipo de grão. E a gente falou sobre isso. E o que seria isso? Lembra que a gente falou também que era um pilão? Então, eu fiz essa observação e vocês podem ter feito outras, tá bom? Agora, vamos para o número 2. Lembra desse texto? Quem lembra desse texto? Vou gravar agora a outra parte, tá? Da correção. No próximo vídeo, ok?